entrega de comendas, ela é de livre escolha de um vereador e que todos nós temos o direito de fazer isso e que eu tenho pessoas que eu admiro que não estão no mesmo radar de outros vereadores aqui. Mas ontem a ministra recebeu a comenda Araceli e hoje eu vou falar respeitosamente porque eu acredito que ela não merece ser contemplada com essa comenda. A comenda Araceli ela é destinada a pessoas ou entidades que tenham se destacado na luta contra o abuso, a violência e a exploração sexual contra crianças e adolescentes. E o que a Damares fez para lutar contra o abuso de crianças e adolescentes? Nada. Esta é a minha posição e a posição de um grupo grande que eu acredito. Como falar que a Damares protege crianças e adolescentes de abuso e violência se após a visita da sua equipe em São Mateus, os dados da menina abusada e engravidada foram vazados? Ela, a menina de 10 anos, foi chamada de assassina e teve que ser colocada em proteção. A Damares nunca gritou em bom som, como se esperava, de uma defensora das crianças e adolescentes, pedir para que essa menina fosse deixada em paz e cuidada pelo Estado. E, além disso, a nossa percepção é que o discurso da Damares é muito bonito, mas as ações não são, de fato, efetivas. E, por isso, fiz questão de não estar presente nos eventos em que ela esteve ontem. Em 12 de dezembro, ela falou: vamos enfrentar a violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança. Foi para isso que esse governo veio. E nós ficamos esperando. Tudo que ela sabe falar é isso, que a violência acabou contra a criança, contra o idoso, e não acabou. Pelo contrário, os dados do portal do Ministério são de que o Disque 100 registrou mais de 6 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes em 2021. E não basta só receber denúncias, é preciso agir. Aí eu trago aqui os dados que eu trouxe no começo do ano, um dia quando eu fiz uma fala sobre ela. A gente precisa de dinheiro, de investimento para garantir essas políticas. A política não se faz só com discurso, falas bonitas e boa intenção. Precisa de planejamento, projeto, investimento. Dos 45 milhões disponibilizados para o ministério dela, para a ação contra a Covid-19, até dia 26 de maio de 2020, ela gastou apenas R$ 2.000. O orçamento para a pasta do Ministério da Mulher, Direitos Humanos, foi de 470 milhões e ela executou 213 milhões. Em 2020, ela só gastou 53% do orçamento. E por que eu trago isso? Porque ou é uma intenção de desmonte, ou falta, e aqui eu estou falando do critério técnico de execução dos trabalhos. Eu não tenho nada contra a pessoa da Damares, eu nunca vou desrespeitá-la enquanto mulher. Acho que foi um absurdo que muitas pessoas fizeram, inclusive, quando ela comentou sobre o grave fato que acometeu na infância dela. Ela é uma vítima de abuso, então eu a respeito nesse sentido, mas eu estou falando de um critério de competência para a gestão desta pasta que a colocaram. Nesse sentido, a Damares disse: este ano estão trabalhando para que as denúncias sejam recebidas imediatamente, sejam comprovadas, investigadas, mas de que forma fazer isso em um ministério com pouco dinheiro? Então, assim, ela não executa no ano de 2020 o recurso que ela tem e agora ela reclama de falta de dinheiro. Então, a gente precisa discutir se foi porque ela declaradamente deixou de executar, esvaziando a pasta, ou se falta competência. A gente não pode falar de economia de execução no orçamento quando há milhares de meninas e meninos sendo abusados todos os dias. Então, assim, eu entendo que existe essa prerrogativa dos vereadores de fazer essa declaração. Eu tinha preparado esse texto, inclusive, para falar. Eu entendo que se eu talvez fizesse uma homenagem a várias pessoas que eu acredito outros vereadores também rechaçariam essas pessoas. Isso que faz da gente diferentes e representativamente estamos aqui para defender outras pessoas. Você fez aí seu voto contrário à moção de aplauso ao movimento LGBT, e eu preciso aqui colocar a minha posição contrária, e por isso não estive presente durante os atos que a Damares teve. Por quê? Eu entendo que não é lá, não é na frente dela, não é desrespeitando ela, que estava aqui como uma ministra de Estado, que eu deveria fazer isso, mas usando minha prerrogativa de vereadora dessa cidade, estou aqui dizendo, por isso que eu acredito que Damares não merece essa comenda Araceli.